Aqui é o Luiz, este é o projeto Bokashi no Anime e este vídeo é dedicado ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Todos os créditos e atribuições deste material e desta playlist são dedicados e voltados inteiramente ao Arquivo Nacional. Aqui é o Luiz, esse é o projeto Bokashi no Anime. Nós encontramos um site aqui, brasileiro por sinal, tem algumas informações completamente errôneas sobre as primeiras exibições do Brasil, principalmente com a menção aqui de José Roberto da Cunha Salles com o nome do filmete produzido na época, ou recortado, um curador de pescadores na Baía de Guanabara. Você vai entrar nesse site aqui, ó, historiadabrasil.com. Eu vou deixar aí a imagem. Você pode estar entrando aí, você vai visualizar esse material. Olha só o que está escrito aqui, ó. Os historiadores do cinema brasileiro posicionam as primeiras produções nacionais entre os anos de 1897 e 1898, com a exibição de 4 curta-metragens: Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí e Uma Artista Trabalhando no Trapézio do Politeama. Todos os 4 filmetes em preto e branco, mudos e do gênero documentário. Essas informações aqui, se você parar para analisar, o pessoal costuma associar Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara aos anúncios 1 e 6 do mês de maio de 1897, que na realidade são os anúncios de Victor de Maio, ou Vitório de Maio, que exibiu ali, abriu um chamado ali na Gazeta de Petrópolis em 1897 para essas películas. Lá consta essas películas: Bailado de Crianças, A Chegada do Trem em Petrópolis, O Trapézio do Politeama. Nós fizemos uma playlist especial dedicada a um levantamento de estudos comparativos desses filmetes que foram exibidos pelo Vitório de Maio. Essa playlist está aqui no nosso canal, no projeto Bokashi no Anime. Você pode estar acessando, visualizando, vendo os comparativos você mesmo, Vi muitas películas sobreviventes, inclusive, que você pode estar acessando e visualizar, inclusive no YouTube mesmo, ou até no nosso canal, se você quiser. Enfim, o problema é que nós já até fizemos um vídeo sobre isso também, falando dessas informações erradas sobre o Ancoradouro de Pescadores da Baía de Guanabara e do Cunha Salles. São muitas vezes erroneamente adicionados a esses anúncios 1 e 6 de Victor de Maio, que nada tem nos anúncios 1 e 6 relacionado a Cunha Salles ou Ancoradouro de Pescadores da Baía de Guanabara, tá? E isso aqui acaba trazendo muitos problemas para quem está estudando a história do cinema, porque essas informações aqui elas não procedem, tá? Por exemplo, para um historiador muito famoso que nós conhecemos como Alex Vianney, ele acredita firmemente que as películas exibidas por Victor de Maio e também alguns outros historiadores, que essas películas tiveram seus títulos alterados e elas são estrangeiras. Inclusive, no livro de Jorge V. Capellaro e Paulo Roberto Ferreira, eles defendem que essas 4 películas que o Victor de Maio trouxe com títulos de localidades nacionais são, na verdade, películas estrangeiras que tiveram seus títulos, os seus nomes alterados ou traduzidos para português, ali de modo bem grosso até, inclusive. E tudo isso traz pra gente uma percepção, um olhar de que, de fato, essas películas vieram de fora, uma cópia a gente trouxe para cá e transferiu para nossa língua, traduziu para o português esses títulos. Sendo assim, nas palavras do Vianney, um bom embasamento, e também de Thalita Ferraz, pesquisadora de casas antigas de cinema, teatros aqui do Rio, que também acredita nessas exibições, mas que não passam de exibidores ambulantes que exibiam películas, obras que não eram de suas autorias, suas criações. Sendo assim, muito interessante aqui, ó. Ele afirma aqui embaixo, temos um texto aqui. Esse texto aqui, ele está em diversos lugares, ó. A
aconteceram algumas discussões entre os pesquisadores para decidir se os filmes foram de fato feitos no Brasil ou se eram produtos estrangeiros. Mas após análises de iconografia em voga no país na época, e em comparação com a estrangeira que foi realizada, formou-se um consenso em categorizá-los como as primeiras produções nacionais. Que estudo que foi esse que foi feito nesse período aí, que ninguém sabe? Queria saber de onde que foi elaborado esses textos que estão circulando na internet igualitariamente. E informações errôneas, porque inclusive o livro Verdades sobre o Início do Cinema no Brasil, do Jorge Capellaro e do Paulo Roberto Ferreira, descobriram até muitas informações que não existiam na época. E é um livro que não é tão antigo assim. Se a gente for para analisar, que ele é de 1996, né? Foi lançado em 1996. Então isso aqui é um problema, acaba sendo um problema, né, pra gente, porque o Curador de Pescadores, ele não tem nenhuma referência, nenhuma menção dessas exibições dele em relação a Cunha Salles ou Victor de Maio nos anúncios da Gazeta de Petrópolis. Não Ancorador de Pescadores no Baía de Guanabara, nem Cunha Salles. Não existe isso nos anúncios 1 e 6. Tá? Tampouco, né, essas exibições são atreladas como as primeiras do Brasil, como sendo brasileiras de fato. Nada foi provado. Inclusive no livro, nesse mesmo livro que eu acabei de citar, Verdade sobre o Início do Cinema no Brasil, você tem um compilado de que o próprio livro, a própria pesquisa deles, colocam como essas películas podendo ser nacional ou a referência de uma película estrangeira. Você tem referências de películas, de filmes de George Méliès, dos irmãos Lumière, William Kennedy, Edison e muitos outros. Então, se eles abrem espaço, né, para uma comparação, para uma possibilidade de ser nacional ou estrangeiro, é porque nada foi concluído. Não houve possibilidade afirmativa, tá? Porque o interesse, de fato, era provar, né, a primeira película exibida aqui no Brasil, que era o intuito desse livro. Mas nada foi aprofundado em relação a essas películas de bailados de crianças no colégio do Andaraí, chegada do trem em Petrópolis, uma artista no trapézio do Politeama, ou até mesmo uma outra película, que seria Linha de Pontos, Pontos Terminal da Linha de Pontos do Botafogo, né, que também é uma película que foi exibida pelo Victor de Maio, são 4 películas, né, e converteram, que colocaram esses títulos em português e adicionaram localidades do Brasil para chamar atenção. Então, a gente trouxe um levantamento do Victor de Maio, tá? Isso aqui está no canal, você pode estar vendo aí. Agora, sobre o Cunha Salles, o Curador de Pescadores da Baía de Guanabara, não existe nem sequer título para essa película. Existe o pedido de patente, o registro de patente do Cunha Salles, né, de imagens movimentadas, tá? Mas ele não catalogou com o nome Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara. A própria estrutura populacional por conta da imagem, colocou esse título lá. Está escrito ali que é Ancoradouro de Pescadores. Não, isso não existe, tá? Esse site aqui trouxe informações que não estão corretas, que não estão da sua linha de raciocínio correta. E o Mocacho Anônimo se sentiu aqui, em vez de regra, trazer aqui esses comentários, essas análises aqui bem rápidas, para vocês estarem cientes, tá? Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente, ou tá entrando no canal e acompanhando ali o nosso trabalho. Aqui é o Luiz, este é o projeto Bokashi no Anime, e este vídeo é dedicado ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Todos os créditos e atribuições deste material e desta playlist são dedicados e voltados inteiramente ao Arquivo Nacional.